Olá, que Deus esteja abençoando a sua vida. E um bom dia para você, se você está assistindo esse vídeo durante o dia, uma boa tarde, se for à tarde, ou se você escolheu a noite para assistir essa mensagem, uma boa noite para você. Como eu havia prometido no primeiro vídeo, nós falamos sobre qual é a melhor tradução da Bíblia, pela solicitação que foi nos feita. Volta e meia as pessoas perguntam isso e também perguntou também sobre o dicionário. Então eu fiz já falei sobre a melhor tradução da Bíblia, que a gente explica o que a gente considera importante explicar, né? Os métodos de traduções e também os problemas envolvendo o original grego do Novo Testamento. E agora sobre os dicionários. E vou ficar devendo então para fazer uma que é um pouco mais complexa ainda, sobre a Bíblia com comentários, né? Então essa a gente deixa um outro vídeo à parte. Hoje nós vamos falar sobre os dicionários bíblicos. Eu vou dizer o seguinte: vamos separar, talvez aí por 3 grupos. Não é que existe isso. É uma forma, especialmente aproveitando como a coisa foi acontecendo na minha vida, eu acho que vai ser mais importante para ajudar você a compreender, você fazer uma compreensão melhor do que ferramenta você vai adquirir. Então, claro que envolve a questão também custo-benefício, correto? Mas vamos considerar por dicionários. O primeiro dicionário que eu quero falar para vocês é um dicionário que tem 4.000 palavras, em 2013. É o novo dicionário bíblico, esse aqui, o John Davis, né, do John Davis. Ele foi ampliado e atualizado. Esse dicionário, no começo, né, quando eu comecei, em 1986, ele era muito badalado e muito procurado por os estudantes de teologia, né, aqueles que estavam começando. Ele tem 4.000 palavras, então ele é de fato um dicionário fácil de entender, tranquilo, é muito bom. Ele é um dicionário muito bom e muito indicado. Também é um dicionário um pouco mais antigo, acredito que já deva ter versão mais atualizada, o novo dicionário da Bíblia, que tem um volume, eles são 2 volumes, correto? Ele também é um dicionário bom, que tem bastante palavras, acredito que deva rivalizar com o John Davis aí, umas 4.000 palavras. Ele tem bastante palavras, também acho que ele é tranquilo, fácil de você trabalhar com ele. E temos aqui também, existe um que eu nem tenho mais comigo, uma pequena enciclopédia chamada Pequena Enciclopédia O.S. Bowyer. Ela foi atualizada, já tem ela bem mais atualizada, eu usei muito no começo do ministério, ele também é muito interessante. E existe um outro, bem diferenciado, que é esse dicionário aqui. Ele serve tanto para pastores, para líderes também, membro que está começando, o dicionário Vini. É muito bom esse dicionário, ele tem 6.000 palavras. Ele é dividido a parte do Antigo Testamento e a parte do Novo, diferentemente dos outros que são por ordem alfabética apenas. Essa é a ordem alfabética, mas ele separa palavras do Novo Testamento e do Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então, se você perguntasse entre esses dois, né, e daí qual que eu fico? Olha, depende do bolso, correto? De verificar o preço, como você consegue. O Vini tem 2.000 palavras a mais, então é mais interessante você ter um dicionário mais completo. Existe esse outro também que eu considero mais intermediário, que é do Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, do Champlin. Ele tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então ele lançou um dicionário que tem aí, são 2 volumes, esse aqui é um volume. Ele também é muito interessante, tem bastante palavras, não é tão completo quanto os outros, mas o autor é muito bom em trazer as palavras, correto? No nível mais intermediário, digamos que você já está ficando, vamos dizer assim, está pensando mais em mexer com palavras no original, ainda que o Vini e o dicionário John Davis, eles também trabalham com isso. Mas esse aqui você precisa conhecer o grego, né? Porque esse primeiro aqui, o dicionário do Novo Testamento grego, do William Carey Taylor, muito bom professor, muito bom de grego, só que a diferença, se você olhar, você tem que procurar as palavras no grego. Ele está em ordem alfabética, mas em grego. Então, se você não conhece, não sabe procurar, é mais complicado. E tem esse léxico do Novo Testamento grego, do Wilbur Grings e do Frederick Dunker, Gingrich, correto? Também mas ele é no mesmo estilo que o do Taylor. Ele as palavras, né? Você procura em grego, correto? Então esse a pessoa tem que ter mesmo mais um conhecimento aprimorado. Existe um outro dicionário, um dicionário antigo, talvez já tenham até atualizado ele. É o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Tá vendo? Esse aqui são 4 volumes.
esse dicionário ele não tem todas as palavras, mas as palavras que ele tem, ele procura toda a origem, ele, assim, ele gasta, por exemplo, se não me engano, a palavra igreja, onde ele vai trabalhar com as palavras do Antigo e do Novo Testamento, deve ter 12, 15 páginas. Então ele é uma verdadeira enciclopédia por palavra. Então, para quem está fazendo estudos, gosta muito disso, ele é indicadíssimo, né? Ele é nível teológico mesmo, ele é um dicionário de teologia mesmo. E nós temos um outro dicionário, na verdade ele é um léxico, né? Esse aqui é um sistema diferente de trabalhar. O que ele faz? Ele dá os textos bíblicos, né? Ele coloca lá com sigla, ele coloca um número da palavra. Aí você vem no número e tem a explicação da palavra todinha no original. Mas isso aqui também é um dicionário já para um nível avançado, correto? Dentro desse nível avançado, nós temos esse aqui em inglês, mas esse é um dos mais cobiçados dicionários, né? O do Liddell Scott, ele é muito bom, só que esse aqui, infelizmente, você não acha fácil no Brasil, você tem que encomendar, ele é encomendado, é por importação. E existe o meu xodó, o top, o que eu considero o melhor de todos. Também é um pouco mais complexo de trabalhar com ele. Esse aqui tem todas as palavras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então ele numera. O James Strong, esse dicionário é o famoso Strong, né? O que ele faz? Ele numera as palavras no livro bíblico, né? Ele foi feito inicialmente em inglês, mas já tem vários idiomas e entre eles, graças a Deus, em português. Então, você vai, por exemplo, se é a palavra do Antigo Testamento, você pega um número, você vai lá no Antigo Testamento, ele define a palavra para você. Ou, se é do Novo Testamento, você vai lá no Novo Testamento e encontra esse dicionário. Então, é claro, se você fala assim, o que você me indicaria? Vai depender muito do seu bolso, a capacidade que você tem de comprar, o seu nível de aprendizado. Claro que se você puder ter esse dicionário, mesmo que num dado momento você vai tiver um discipulador, alguém que te ensine, vai ser muito bom, porque ele te leva a todas as palavras da Bíblia. Então ele é muito interessante. Do contrário, se você puder adquirir o do Vini, também é muito bom. Não estou fazendo merchan de ninguém, não ganho nada para ninguém, estou só dando dicas por material. Mas também esse do John Davis, ele também é muito bom. Então um tem 4.000, outro 6.000, aquele tem todas. Os outros, eles já são mais de ordem técnica. Por exemplo, esse aqui eu comprei porque ele trabalha muito com a semântica da palavra. Esse aqui é do Novo Testamento. A diferença também, deixa eu explicar, eu não falei. Olha. Tanto Liddell Scott como esse léxico do grego e esse dicionário do grego, como esse léxico grego-português, eles são só Novo Testamento, correto? Eles não são da Bíblia toda. O Davis, o Vini, o dicionário da Bíblia e o dicionário teológico internacional e o James Strong, eles são da Bíblia toda. Então, uns eu adquiro porque são material bom de formação, material que me ajuda muito. Né? Na verdade, esse daqui é porque eu gosto muito de estudar a semântica. Existem muitos problemas, não só com traduções, mas muitas vezes as interpretações que se faz em português de palavras, por exemplo, a palavra pornia, que significa, é muito conhecido como porneia em português, de onde vem pornô, pornografia, tá. Essa palavra, ela tem muitos significados, acho que se não me engano, dá uns 15 significados em grego. Então, dependendo onde ele aparece, por exemplo, naquele texto de Jesus, de Mateus 19, onde ele fala que se um homem se divorciar de uma mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, como traduz a Almeida Revista Atualizada, ou fornicação, como traduz a Almeida Corrigida Fiel, ele comete adultério, ele é mal interpretado, porque aqui se usa um erro que a gente chama de anacronismo, é quando você tenta passar para o nosso tempo, ao de outro tempo, ou você resume isso de uma forma que você tenta adaptar. E as coisas não são assim, porque as palavras em grego elas têm muitos significados, então você precisa fazer uma compreensão, estudar. Então a semântica ele ajuda muito nisso também, correto? Então a dica é essa: se você não tiver lá, acredito que para começar com o John Davis, você vai ter um bom material. Se você tem condições, não sei qual que é a diferença deles hoje, né? Teria que fazer uma cotação, ver em vários lugares, pela internet, hoje tem várias possibilidades, né? O Vini, você vai estar satisfeito, vai estar bem completo, né? E se dependendo da sua
das suas pretensões e do bolso, porque eu acredito que um dicionário desse aqui deve estar aí mais de R$ 300. Esse aqui, ele já tem a tradução, ele trabalha com a Almeida Revista e Corrigida, e ele tem todas as palavras. A diferença é, talvez depois se alguém necessitar, a gente pode até tentar gravar um vídeo explicando o funcionamento na prática dele. É só assim, a diferença de dicionário um pouco mais complicado é que ele tem métodos um pouco diferentes. Não é que nem esse aqui que você abre, já vai lá no A, no E, hiena, já está lá, já está facinho. Você pega esse outro aqui também. O Vini, sim, o que você vai atentar para o Vini é que ele divide o dicionário, ele divide em dois, tanto que eu marquei até ele divide em dois, tá vendo? O dicionário é alfabeto grego. Então, para lá o Novo Testamento, para cá o Antigo. Então, é em ordem alfabética, mas por testamento. Mas é interessante, fácil também. Então, são dicionários muito bons. Acredito que é sempre bom você ter dicionários, porque você vai verificar as palavras. E às vezes as palavras, como elas foram traduzidas, elas não estão sendo muito fiéis. Lembra que eu falei, se você não entendeu isso, não está entendendo o que eu estou falando aqui agora, veja, remeta-se e assista o meu vídeo sobre a melhor tradução de Bíblia. Você vai ver que existem traduções que são formais ou de equivalência dinâmica. E essas que são por equivalência dinâmica, às vezes as palavras elas são adaptadas. Então quando você procura aqui, o sentido é bem diferente daquele que o autor, o tradutor, acabou colocando ali. Então acho que é importante isso. Então essas são as dicas, mas esse novo dicionário da Bíblia também é muito bom. Ele é mais limitado, mas ele também é muito bom. Mas essas são as dicas assim de coisas bem práticas que eu trabalho. É claro que eu tenho um desse Strong no computador, é um trabalho antigo, que não vem ao caso. Mas se você tem a Bíblia, a vantagem de uma dessa aqui é que você pode carregar para todo mundo lado, né? Um dicionário desse aqui, eles não são grandes, dependendo, de repente um estudo em grupo, né? Você está fazendo na sua casa, um discipulado, você quer levar o dicionário, você tem lá uma ferramenta muito boa. E outra ferramenta muito boa, e já me perguntaram, inclusive no discipulado agora quinta-feira, os discípulos me perguntaram sobre Bíblia comentada, qual é a melhor ou quais são as indicadas. Então, devido aí a necessidade dos irmãos, né, eu estou fazendo isso para ajudá-los, assim como me ajudou muito esse material. Claro, existe um material que me ajudou muito, que está difícil de encontrar. Eu tentei encontrar um novo, que é um léxico também do Novo Testamento, do Cleon Rogers. Ele foi o melhor que eu encontrei até aqui em termos de léxicos. Só que sim, você tem que ter um pouco mais de conhecimento também, porque ele tem lá o capítulo, os versículos e vai colocando as palavras gregas e explicando. Então se você não soubesse localizar, você não acha nada. Mas ele é muito bom, mas ele está em falta porque eu procurei, inclusive na internet, eu só achei um usado e como não se tirou foto muito das páginas internas, eu não arrisquei comprar, porque eu achei que o preço estava um pouco caro em função de você não saber o material, porque o meu também está bem com folhas soltas, algumas já perdeu, que afinal de contas são 36 anos trabalhando, tadinho, né? Então até que durou muito, mas eu ainda utilizo ele, ainda utilizo. Mas se você pegar desses que eu estou falando, você já vai ter uma boa ferramenta, eles são fáceis de encontrar, né? O John Davis, mais uma vez, é fácil de encontrar, o Vini também é fácil de encontrar, e esse aqui agora, o do James Strong, também é fácil de encontrar. O do James Strong, ele é a referência, né? Uma referência, para vocês terem uma ideia, eu estava lendo um artigo há um tempo atrás, traduzido, né, o site de Israel, um comentário de um rabino lá de Israel. E depois ele cita, ele está explicando os textos, porque os judeus só aceitam, como eu falei no vídeo anterior, 8 segredos da prosperidade e riqueza dos judeus, eles só aceitam o Antigo Testamento. E depois, no final, ele vai citando as referências do material que ele usa, ele cita o James Strong, que era naturalmente se referindo ao Antigo Testamento. Então, para vocês terem uma ideia, esse James Strong, esse era um pastor, um estudioso muito profundo, ele se formou, teve realmente muito investimento, então ele conhecia muito a língua original. Então ele fez um material que ele não tem nem ideia como esse material abençoa as pessoas. Então assim, por exemplo, todas as minhas mensagens, os meus vídeos, que vocês vão ver que é aquilo que eu trabalho sempre com o original, eu uso demais o Strong. Comprei o Lyle Scott também por causa das referências para o Novo Testamento, mas o James Strong é da Bíblia toda. E o Vini, assim como o John Davis. Mas esses são até mais acessíveis e fáceis de você manusear, porque já são um sistema que você conhece. Os outros têm uma forma um pouco diferente,
porque já entendem. Acredito que você pode ir por partes, né? Começa com um, vai, a hora que você vê, se sente necessidade de uma coisa mais profunda, você parte para o segundo, então começa com um Davis ou um Vini, aí depois você pode partir para os demais. Vai indo, à medida que você vai, né, se está num discipulado, é bom porque vocês vão caminhando, vão estudando, esse trabalho em grupo, se não é um discipulado, às vezes um trabalho em grupo, né, um grupo que se reúne para estudar a Bíblia, eu acho interessante. E, claro, eu fico devendo então, para falar para vocês, aquela que eu considero, vamos dizer, fazer uma avaliação dos trabalhos de estudos bíblicos, os comentários bíblicos nas Bíblias, né? Independentemente da tradução, cada um tem a sua opção, existem assim comentários bíblicos que podem auxiliar também, inclusive no auxílio do preparo da pregação. Acho muito importante o pregador, aquele que está pregando, está escrevendo um artigo, estar passando essas palavras com segurança. E a gente vê muito em vídeos e artigos na internet que as pessoas não se preocupam com isso. Então, às vezes, acaba passando coisas, ideias erradas, ensinamentos errados, e as pessoas acabam aceitando de qualquer jeito, né? Então, eu agradeço a Deus pela vida das pessoas que me perguntaram isso, que eu estou vendo que tem desejo de aprender as coisas corretamente. E à medida que vão aprendendo, vai ficando mais fácil você julgar quando você vê alguém ensinando uma coisa errada. Porque você pegar um texto bíblico e sair dizendo por aí, entenda, eu sempre digo isso. Por que é importante esses dicionários que trabalham com as palavras assim? Porque a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, numa época muito diferente da nossa, por um povo que tem uma mentalidade diferente para a nossa, tanto que eu, quando comento os 8 segredos da prosperidade e da riqueza dos judeus, eu estou falando como eles veem, porque eu peguei esse material com eles, correto? Mensagens dos rabinos e professores de hebraico, como eles entendem as coisas. Então a gente vê que a mentalidade deles, a maneira de pensar as coisas é muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa ocidental. Então, a Bíblia, a gente precisa primeiramente compreender o contexto, a realidade social, econômica, religiosa, todos os problemas que eles viviam, para a gente poder passar para o nosso tempo, para a gente traduzir essa mensagem, ou a gente fazer uma forma da gente contextualizar a mensagem, de forma a não fazer o que a gente vê por aí, né? E a gente vê muito vídeo, muitas mensagens na internet que infelizmente elas destoam daquilo que está na palavra de Deus. E vocês vão ver que hoje em dia qualquer um abre igreja e está pregando o evangelho. Aí quando você começa a conferir o que ele está falando, se você tem um material bom, você vai começar a perceber o que é heresia, o que é ensino errado, ok? Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, deixe aí o seu like. Compartilhe com outras pessoas, se não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ajude-nos, porque quanto mais inscritos nós temos, mais eles divulgam. Eu vi que deu uma melhoradinha aí, eu comecei a ver lá no meio de várias pessoas famosas, já vi 2 vídeos meus lá, um deles falando da tradução de Bíblia, correto? Então por quê? Porque são coisas instrutivas para ajudar as pessoas, né? Então eu fico devendo. Se Deus quiser, a gente vai providenciar, porque tem mais comentários bíblicos, a gente tem mais. Então, eu quero ver se eu comento um pouco de cada uma e mostro para vocês as vantagens, desvantagens, ou qual a finalidade, correto? De que cada uma foi feita, para você saber qual é aquela que você pode adquirir, tá bom? Deixa aí o seu like, espero ter gostado. Até o próximo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.